Cat diz que essa é a adoção mais rápida de qualquer ativo investível em toda a história da humanidade. Até o final de 2025, haverá 1,1 bilhão de carteiras de criptoativas ativas. O ritmo de crescimento é difícil de compreender e será a acumulação de riqueza mais rápida que já vimos. We're joined by Cathie Wood. Cathie, welcome back. This is episode 132. Cathie Wood is back. Happy to be back. Thank you for inviting me. Vamos direto à entrevista mais recente com Cathie Wood e sua visão atual de mercado e previsões para o mundo cripto, enquanto ela compartilha sua visão de mercado e previsões para os próximos dias e semanas. Por favor, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para receber mais conteúdo de especialistas do mundo cripto. Acreditamos que as instituições estão levando isso a sério como uma nova classe de ativos e realmente parece que está começando a se destacar novamente. E embora a correlação pareça estar próxima do mercado desta vez, já temos quase 20 milhões de unidades em circulação. O máximo que veremos é 21 milhões. E as instituições mal começaram a se movimentar. Acreditamos que o valor da escassez do Bitcoin vai crescer. O Bitcoin foi o primeiro a disparar. E a Nasdaq e outros indicadores do mercado de ações vieram depois. Tudo isso reforça a minha visão do potencial do Bitcoin como um ativo disruptivo e de longo prazo. À medida que o mercado se prepara para a próxima alta do Bitcoin, nas próximas semanas, com o momento se fortalecendo e as instituições se posicionando silenciosamente, Wood diz que tudo está prestes a mudar. Ela afirma que a próxima fase do ciclo cripto é crítica e que está apostando alto em seu portfólio agora. Com o próximo mercado em alta e com cripto e tecnologia sendo os maiores investimentos deste ano, Cathie Wood diz que continua otimista com os ativos digitais depois de aumentar sua posição durante o último mercado em baixa. Adotando um entusiasmo inabalável pelo universo cripto, Cathie Wood prevê com confiança que um crescimento explosivo está no horizonte. Ela incentiva os investidores a aproveitarem também as oportunidades apresentadas durante as quedas do mercado. Desde que o Bitcoin despencou de sua máxima histórica, o mercado de criptomoedas tem lutado para se recuperar, deixando os investidores à espera de uma retomada substancial. No entanto, Cathie assegura que uma alta, a muito esperada, está por vir. Acho muito importante observar o ouro e o Bitcoin. Há uma métrica entre o S&P e o preço do ouro que algumas pessoas estão analisando e dizendo, opa, isso está se rompendo. Mas há outra métrica, entre o S&P e o preço do petróleo. E essa está se destacando. Eu realmente acho que o ouro tem sido muito mais um refúgio de segurança. O petróleo está nos dando uma noção melhor de direção, especialmente com a discussão sobre um grande corte de impostos. A queda no preço do petróleo, como foi agora, provavelmente vai compensar muitas dores por aí de uma forma que muitos ainda não perceberam. Então é isso. Sobre o Bitcoin, sim, temos observado com muito cuidado. Assim como o ouro, ele é um ativo de proteção, mas, diferente do ouro, também é um ativo de risco, então tem oscilado por aqui. Mas, como você disse, Ryan, ele tem se mantido muito bem e realmente parece estar voltando a subir. Uma das razões mais importantes é que acreditamos que as instituições estão começando a levá-lo a sério como uma nova classe de ativos. E embora a correlação pareça próxima do mercado desta vez, nem sempre é assim. Se olharmos para o que aconteceu durante a crise dos bancos regionais, o Bitcoin foi o primeiro a reagir, e depois vieram o Nasdaq e outros indicadores do mercado de ações. E quando tivemos nossa primeira exposição ao Bitcoin em 2015, a Grécia ameaçava sair da União Europeia, e o Bitcoin subia toda vez que havia uma ameaça. Então, acompanhamos com muita atenção e, sim, claro, também é um ativo de risco, porque é uma tecnologia, e uma tecnologia muito importante. É um novo sistema monetário, um sistema monetário global baseado em regras, sem supervisão governamental, pela primeira vez na história. E é, como eu disse, uma nova classe de ativos. Então acreditamos que é uma ideia muito grande e que já temos quase 20 milhões de unidades em circulação. O máximo que veremos é 21 milhões. E as instituições mal começaram a entrar. Por isso, acreditamos que o valor da escassez do Bitcoin vai crescer ao longo dos anos, enquanto a inteligência artificial reduz o valor da escassez de muitas outras coisas por aí, incluindo a mão de obra. Se você pensar bem, a IA vai ocupar mais trabalhos. Então, a mão de obra se tornará menos escassa, certo? E o mercado vai procurar valor de escassez onde puder encontrar. É isso que o mercado valoriza, certo? E acreditamos que o Bitcoin será um desses ativos. Como você sabe,
Nosso cenário otimista para 5 anos é de 1,5 milhão de dólares. Estamos acima de 90 mil na última hora, mais ou menos. E acreditamos que vamos chegar a 1,5 milhão. Você verá que a substituição do ouro e o investimento institucional são as forças mais poderosas por trás desse movimento, até os 1,5 milhão de dólares. E o terceiro ponto, muito importante, é, na verdade, eu acabei de ver que o Bitcoin ultrapassou os 90 mil? Acho que sim. Aí está. Então, o terceiro ponto são os mercados emergentes. Acreditamos que empresas e consumidores de mercados emergentes vão considerar o Bitcoin cada vez mais importante com o tempo, como uma apólice de seguro contra a confiscação de riqueza, que pode vir na forma de inflação, causada por políticas monetárias e fiscais ruins em outras partes do mundo. E acho que será uma apólice de seguro para qualquer pessoa, seja em países desenvolvidos ou em mercados emergentes. Qualquer pessoa com conexão à internet pode comprar Bitcoin, e isso vai se tornar cada vez mais importante com o tempo, assim como o ouro. Eles se distanciaram um pouco, porque, novamente, o Bitcoin tem um elemento um pouco mais de risco também. Então houve um certo retorno em relação ao desempenho do ano passado. Mas sim, o Bitcoin é uma proteção, é uma tecnologia, é uma nova classe de ativos, é uma grande ideia. E sim, agora eu vou divergir do que acredito ser uma visão consensual que está se formando, que é a de que o dólar vai cair. Se estivermos certos e ocorrerem desregulamentações e cortes de impostos aqui nos Estados Unidos, bem como cortes tributários mais amplos na forma de redução de tarifas em todo o mundo, isso favorecerá os Estados Unidos. Porque, se você notar, houve um tratamento injusto, especialmente com barreiras comerciais não tarifárias. Então, a taxa de retorno sobre o capital investido nos Estados Unidos deve aumentar em relação ao exterior, e isso deve ser positivo para o dólar. Isso foi o que aconteceu durante a Revolução Reagan. Na verdade, o dólar ficou tão forte que tivemos que fazer os acordos de Plaza e de Louvre, onde todos os ministros da Fazenda do mundo, incluindo os Estados Unidos, disseram: ok, precisamos vender alguns dólares para aliviar algumas dessas pressões de liquidez. Então, sei que o dólar tem estado bastante fraco nas últimas semanas, especialmente desde o chamado Dia da Libertação. Mas se você olhar no contexto de longo prazo, ele ainda está em alta. Ainda está lá no topo. Em termos ponderados pelo comércio, estávamos na faixa dos 70 há uns 10 anos, e agora estamos em 100, tendo caído de mais de 110. No contexto histórico, não é tão fraco assim em termos absolutos. No contexto de algumas semanas, foi um grande movimento em um período muito curto. Essa é a conclusão de uma carreira inteira de pesquisas. E cada gráfico e estudo leva à mesma conclusão. Liquidez é o que move tudo. E as criptomoedas serão o ativo com melhor desempenho de todos. Cat vem destacando aos investidores há meses que todos os fatores estão começando a se alinhar agora. Um período caracterizado por movimentos parabólicos de alta nos preços das criptos. O presidente Trump quer ser um dos maiores presidentes da história. Esse é o objetivo dele. E ele não vai alcançar isso jogando a economia em uma recessão e o mercado de ações em um mercado de baixa. E estamos à beira de ambos neste momento. Estamos nos aproximando da linha limite, onde acredito que suas negociações vão entrar em ação e serão mais produtivas do que temos ouvido ultimamente. O movimento das stablecoins, que são lastreadas por títulos do Tesouro, mesmo sendo títulos de curto prazo, certamente geram efeitos em cadeia na curva de juros. As stablecoins agora somam 250 bilhões de dólares e esperamos que cheguem a 1,4 trilhão de dólares nos próximos 5 anos. Portanto, esperamos que a pressão sobre os juros no curto prazo, certamente por causa da economia, seja de queda sobre Bitcoin e ouro. O ouro teve um bom desempenho em comparação ao Bitcoin. O Bitcoin se saiu muito bem em relação ao ouro em 2023 e 2024, mas não neste ano. Ainda assim, acreditamos que ao longo do tempo o Bitcoin vai se valorizar em relação ao ouro. E como você pode ver, ele não rompeu a linha de tendência de alta. A economia caiu quase 4%. Esse é o crescimento do PIB real em termos sequenciais e anualizados no primeiro trimestre. É uma grande queda. Agora, muito disso pode ter sido devido a importações antes do aumento das tarifas. E com certeza esse é o caso. A contrapartida, no entanto, é que muitas dessas importações acabaram virando estoque. Então pode haver uma defasagem. Não sei. Eu diria que no segundo trimestre a probabilidade de termos um trimestre negativo está aumentando, simplesmente pelo nível de incerteza. Sabemos que cerca de 30% da força de trabalho provavelmente está se perguntando se vai manter seus empregos. Estou falando de funcionários federais. Isso não é a maior parte do setor público, mas há um efeito cascata nos governos estaduais e locais.
e até em empregos quase governamentais nas áreas de saúde e educação. E isso representaria 30% da força de trabalho. Apenas se perguntando, preocupada e provavelmente segurando seus gastos. A ARK investe e fundamenta essas previsões em fatores como a crescente adoção institucional do Bitcoin, sua oferta limitada e a comparação com o ouro como reserva de valor. Tanto eu, quanto a empresa acreditamos que a escassez do ativo, aliada à demanda crescente, pode impulsionar significativamente seu preço nos próximos anos. Além disso, eu destaco a importância de políticas econômicas claras e favoráveis para o crescimento do mercado de criptomoedas. Por isso, tenho enfatizado a necessidade de regulamentações que incentivem a inovação e a adoção de ativos digitais. Tudo isso reforça a minha visão do potencial do Bitcoin como um ativo disruptivo e de longo prazo. O mercado de criptomoedas se tornou mais significativo do que nunca. Investidores institucionais estão impulsionando o preço das criptomoedas, o que resultará em enormes ganhos nos próximos 3 meses. Wood acredita que isso vai destacar a relevância duradoura do Bitcoin como um ativo e como proteção contra a desvalorização das moedas. Ela antecipa que o BTC continuará sua trajetória parabólica de alta. Os principais focos de Cathie Wood neste ano também têm sido os avanços na legislação cripto na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, sinalizando o crescente interesse no setor de criptomoedas. Embora a legislação cripto possa enfrentar desafios devido à oposição política, Wood aconselha as empresas nas quais investe a gastar pesado agora para aproveitar o enorme potencial de crescimento. Ela estima que a concentração da ARK em avanço tecnológico valha entre 7 a 8 trilhões de dólares, ou menos de 10% do mercado global de ações. Os mercados emergentes estão cada vez mais dependendo da moeda digital, e Cathie acredita que, com base na perspectiva atual do mercado, as finanças descentralizadas vão dominar e substituir os papéis da maioria das empresas de serviços financeiros. Reforçando esses argumentos da mega investidora, o Bitcoin ultrapassou a resistência de 96 mil, com alta de 1% no dia. Analistas apontam que, se esse nível se mantiver como suporte, o BTC pode buscar os 100 mil dólares em breve. Em abril, o preço do Bitcoin subiu 16%. Enquanto os ativos do mundo real, RWAs, tokenizados no Ethereum, aumentaram 20%, destacando o crescimento da tokenização na rede. Criminosos estão enviando cartas físicas fraudulentas para usuários da Ledger, tentando obter frases semente e roubar criptomoedas. Vitalik Buterin compartilhou suas prioridades para o Ethereum em 2025, incluindo finalização em slot único, ausência de Estado e melhorias de privacidade, enquanto o número de endereços ativos atinge recorde. Projetos como Bitcoin OS e Starknet estão utilizando provas de conhecimento zero para trazer contratos inteligentes ao Bitcoin, sem depender de hard forks controversos. A SEC dos Estados Unidos adiou decisões sobre ETFs baseados em Polkadot e Hedera, enquanto avalia diversas propostas relacionadas a fundos de criptomoedas. Arthur Hayes, fundador da BitMEX, prevê que o Bitcoin atingirá $1 milhão até 2028, impulsionado por crises na economia dos Estados Unidos. Eric Trump afirmou que os bancos desaparecerão na próxima década se não se adaptarem à velocidade das criptomoedas. E diante desse mercado em plena evolução, o que você achou da entrevista de Cathie Wood sobre o mercado financeiro atual? Também está bullish? Comente abaixo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até a próxima e bons investimentos.